Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. A segunda carta de Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Nós leremos do verso 6 até o verso 14. Na verdade, nós vamos ler os primeiros versos também. Capítulo 1 de 2 Timóteo. Onde começa assim, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de Tua fé sem fingimento, a mesmo que primeiramente habitou em Tua avó Lóide e em Tua mãe Eunice, e estou certo de que também em Ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em Ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Senhor, que privilégio grandioso temos como igreja, Pai, de termos esse presente dado por Ti mesmo, que é o dia do Senhor, o dia de estarmos na Tua presença, que separamos, ó Pai, para glorificá-lo, para bendizê-lo, para investirmos na nossa comunhão contigo, para nos sujeitarmos, ó Deus, com a Sua palavra, com disposição verdadeira. E eu quero pedir que o Senhor esteja agora nos movendo pelo Teu Espírito, na compreensão da Tua palavra. Que o Senhor nos ilumine, que essa palavra nos ensine, ó Pai, a abençoar as pessoas, nos ensine, ó Pai, também a viver para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu hoje vou continuar tratando sobre o tema que tem a ver com a nossa relação com os nossos filhos. E hoje, baseado nesse texto, vamos aprender um pouquinho na relação que Paulo tem com o seu filho Timóteo, filho aqui na fé. O tema que dei para esse estudo de hoje é caminhando com os nossos filhos. É sugestivo, mas ao mesmo tempo desafiador. Como fazer nossos filhos caminharem conosco e como caminhar com os nossos filhos. São dois sentidos de uma mesma situação, juntos e caminhando. Mas ao mesmo tempo existe um golfo entre esses dois, entre os pais e os filhos.
Um golfo que está ligado à cultura, que está ligado à experiência, que está ligado à idade, à história, à visão de mundo, à maturidade. São muitos detalhes disso que a gente chama de golfo. Essa é uma expressão usada muito comumente naqueles que falam a respeito de relacionamento entre gerações. E, sem sombra de dúvida, é uma realidade. Não tem como fugir disso. Mas como que a gente pode administrar, sem perder a oportunidade de ajudar nossos filhos a caminharem na vida? Eu não sei quanto a vocês, mas existe uma tendência nos filhos de entenderem a partir de algum momento da vida em que eles já assimilaram tudo aquilo que é suficiente, e a partir daquele momento eles andam. Tem alguns que chegam na adolescência e esse é o momento. Olha, eu já sei de tudo, eu dou opinião sobre tudo, eu tenho já todas as ferramentas necessárias para que eu possa tomar decisões e viver. Outros vão acompanhando um pouco mais na frente, mas sem sombra de dúvida, essa é a minha expectativa como pai, é a sua expectativa como pai, como mãe, de habilitar seu filho para que no devido tempo ele assuma as suas responsabilidades. Se for do propósito de Deus, forme a sua família e assim transfira graça, conhecimento e possibilidade também para os seus netos. Contudo, até que ponto eu posso influenciar? Até que ponto eu devo agir? E como isso acontece de forma frutífera, no sentido bíblico, de forma abençoadora? Paulo, quando está escrevendo esse texto, ele escreve como um homem que, ao falar com Timóteo, ele busca 2 pontos de autoridade, se você observar bem no texto. Nos primeiros 2 versos, ele mostra isso para nós. O primeiro deles, ele se apresenta para Timóteo como apóstolo de Cristo Jesus. E aqui tem uma autoridade fabulosa, autoridade adquirida não por Paulo, mas concedida por Deus a ele, que o chama e o envia. A palavra apóstolo significa enviado, e aqui, no sentido espiritual, enviado para cumprimento de um propósito, do planejamento de Deus. Por isso ele é chamado de apóstolo de Cristo Jesus. E ele diz, isso pela vontade de Deus. E mais ainda, ele diz, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então, ele está falando como um crente. Ele está falando como um crente que tem responsabilidade na sua vida cristã. Tem até um ministério como responsabilidade, ministério apostólico. Ele tem um ministério de proclamar o Evangelho e trazer base para uma igreja que nascia. Mas observe bem que você pode pensar comigo, puxa, mas ele está escrevendo carta para Timóteo. Timóteo sabia quem Paulo era. Por que ele sabia? Porque agora Timóteo chegou na idade de poder exercer um ministério pastoral. E Paulo está trazendo informações e orientações para que ele possa exercer as suas funções, cumprir o propósito de Deus na sua vida, ser um homem que vá caminhar e alcançar os propósitos de Deus na sua vida e através da sua vida, sendo bênção na vida dos outros. Timóteo, quando se converte lá atrás, esse homem agora era um jovem. Pelos estudos que são feitos, alguns dizem que Timóteo devia ter por volta de 15 anos de idade quando ele se converteu. Até aquele momento, ele estava sob a tutela da sua avó e da sua mãe, que ensinavam para ele o Evangelho, a promessa do Deus que viria. No verso de número 5, ele diz, olha, eu quando penso em você, eu me recordo
a sua fé sem fingimento. Eu fico muito feliz por causa da sua avó, Lloyd, da sua mãe Eunice, e em ti essa fé sem fingimento é verdadeira. Mas ele está falando para esse menino que aprendeu aos pés dele os princípios do Evangelho, que aprendeu as coisas mais complexas do Evangelho, foi formada num seminário particular, de acompanhamento, de ensinamento, e agora ele se vê escrevendo para Timóteo, e a primeira credencial que ele traz, ele não falou: oi queridinho, ô amiguinho, ô filho na fé. Ele vai até falar sobre isso, ele vai falar sobre o amado filho de Timóteo, mas antes ele vai dizer: eu sou o apóstolo de Cristo Jesus. E eu estou falando como alguém que tem uma responsabilidade no reino de Deus. E essa é uma responsabilidade que eu tenho também diante de você. Essa carta é pessoal. Essa carta tem endereço, tem direção. Então, alguns podem achar estranho isso, mas eu não acho estranho. Ele está buscando uma autoridade para que ele pudesse falar de tal forma que Timóteo não estaria desviando a sua atenção. Eu fico pensando até que ponto os pais contemporâneos, quando chegam para falar com seus filhos, falam com seus filhos como crentes, como aqueles que foram designados por Deus para serem crentes, que foram chamados por Deus e enviados por Deus para viverem a vida cristã, como homens e mulheres de Deus, cheias da verdade de Deus, e que por causa desta responsabilidade dada por Deus, trata com seus filhos. Eu sinceramente acho que muito disso tem se perdido. E creio que muitos pais não falam com seus filhos como autoridade dada por Deus para os seus filhos, em direção aos seus filhos, como crentes que vivem como crentes e que testemunham da sua fé aos seus filhos. Então Paulo não tem nenhuma preocupação em falar dessa designação de Deus. Talvez seja esse o motivo que leve muitos pais a não terem essa autoridade com seus filhos, porque não tem muita responsabilidade com a salvação que recebeu do Senhor e todas as demandas da salvação da sua vida cristã. Uma delas é de conduzir os seus filhos nos propósitos que Deus tem reservado para eles. E espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou dizendo. E creio que é muito significativo nessa carta pessoal, apesar de ser uma carta que tem um modelo grego de introdução, ele usar tudo isso. Então essa é uma primeira consideração que eu faço aqui, introdutória. Nós precisamos muito pensar nisso, e levar os nossos filhos a nos respeitar, primeiramente por aquilo que nós somos, pela graça de Deus. E isso precisa ficar evidente. Timóteo, agora um homem com 30 anos de idade, dentro da cultura judaica, agora pode assumir lideranças, e isso no início ainda era usado. Ele viveu com Paulo, e quando Paulo fala com ele, abram comigo no capítulo 3, quando Paulo fala com ele, fala a respeito da sua relação com Timóteo, ele diz: olha Timóteo, verso 10, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, a expressão aí pode ser usada na frente de cada um. Você tem seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, meu amor, minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado de todas, entretanto me livrou o Senhor. E você tem seguido de perto, quando ele diz o verso 10.
Quando na introdução, aqui no capítulo 1, ele diz, olha, eu sou o apóstolo, Timóteo sabia disso. E sabia tudo aquilo que Paulo passava por ser um servo de Deus e que tinha a responsabilidade de cumprir o propósito de Deus. E um deles era preparar os futuros líderes. Preparar o futuro daqueles que seriam instrumentos nas mãos de Deus. E que aqui ele chama de filho. Filho amado. Creio que essa é uma grande preocupação que nós pais, aqueles que são pais, devem ter. A segunda coisa que o texto nos mostra aqui é essa relação amorosa que Paulo tinha com Timóteo. Quando ele usa a expressão amado filho, ele está falando de sentimento, sim, de relacionamento afável. E que ele reconhecia Timóteo como aquele que tinha nele um pai espiritual. Parece-me que Paulo tem uma preocupação com Timóteo mais do que na área espiritual, porque em alguns momentos a gente vai perceber Paulo cuidando da saúde de Timóteo. Ele vai falar das dificuldades que Timóteo tinha no estômago, ele vai falar, ele trata Timóteo em algumas situações como que motivando um rapaz que tem uma certa fragilidade emocional e que deve perseverar. Então, a gente percebe que Paulo teve a preocupação como um pai espiritual, mas de um homem que se preocupava com a pessoa, com Timóteo. Não é? Isso é próprio de um pai, ele se preocupa com tudo. Não é? Ele tem uma relação amável, cheia de emoções, cheia de sentimentos, mas ele tem uma relação também de autoridade. Eu sou pai. E eu falo com você com essa autoridade. A primeira delas, porque eu sou servo de Deus. E eu recebi de Deus a responsabilidade de ser pai. Segundo, eu sou um pai amável e que cuido de você. Não vou entrar muito nesses detalhes, apesar de haver muitas informações, tanto na primeira carta, quanto na segunda carta, dessa preocupação amorosa que Paulo tem por Timóteo. Mas, a partir daquilo que a gente vê, aqui dos versos 3 a 5, quando Paulo fala a respeito do relacionamento dele com Timóteo, das lembranças que ele tem, e no verso 4 ele diz, olha, eu lembro das tuas lágrimas e estou ansioso por ver-te. Observa bem, eu lembro de que você chorou, você chora. Nosso relacionamento gera esse tipo de sentimento, não é de tristeza não, provavelmente quando se apartaram, e ele está dizendo, e agora eu estou ansioso por ver você. Você chorou quando a gente se afastou e agora eu estou ansioso por ver você. E isso demonstra sentimento. Demonstra sentimento. E ele diz, e quando isso acontecer, vai transbordar a alegria. Mas enquanto não encontra pessoalmente, Paulo manda a carta. Enquanto não encontra, ele não deixa de ser aquele que vai cuidar de Timóteo, da sua vida pessoal e do seu ministério. Então vamos lá. Quais foram as orientações que Paulo vai trazer para que mesmo à distância ele possa ter autoridade cristã, pastoral, sacerdotal sobre o seu filho e ministerial sobre a vida do seu filho? A primeira sugestão ou a primeira orientação que ele dá, ele diz, por esta razão, ou baseado naquilo que nós acabamos de ver, baseado na minha autoridade espiritual, baseado na minha autoridade como um pai que cuidou de você e te ensinou a fé, baseado no conhecimento, nas lembranças que eu tenho de você, baseado no carinho que eu tenho por você, pelas expectativas de alegria maior quando a gente se encontrar fisicamente, baseado por tudo isso, eu quero te dizer o seguinte, eu te admoesto. É aqui a expressão, eu admoesto que você reavive o dom que há em ti.
pela imposição das minhas mãos. A expressão admoestar é chamar atenção, não no sentido negativo da expressão, mas no sentido positivo. Mas quando o texto fala reviver, a expressão reavivar é reviver, dá-nos uma ideia de que algo que já foi mais cheio de vida está menos cheio de vida. Algo que já foi cheio de fulgor está com menos fulgor. Algo que era mais significativo está menos significativo. Poderia dizer que havia mais ânimo e agora parece que tem menos ânimo e menos demonstração de vida. Timóteo, pastor, e provavelmente no ministério ele deve ter tido as razões pelas quais ele teve esse ânimo abafado. Pode ser por uma questão pessoal, pelo jeito dele ser, mas pode ser circunstancial. Paulo não se preocupa em falar sobre isso, a não ser em dar para ele a orientação: reavive-se, acenda de novo, traga ânimo de novo, acenda novamente, desperte, se torne ativo. Mas aqui não está dando uma ideia de futuro. A expressão dá uma ideia de algo imediato. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe é que a palavra de Paulo, ela não é uma palavra de censura. Paulo não está aqui chegando em Timóteo censurando. Você tem algo que Deus lhe deu, isso você sabe, e eu também sei. Quando Paulo diz, olha, você recebeu, isso foi identificado, ao ponto de publicamente ter sido imposta as mãos sobre você. Imposição de mãos você foi ordenado como, baseado nos dons que Deus te deu. Então você reconhecidamente tem as qualificações espirituais para o desempenho da sua vida ministerial, da sua vida como um cristão. Então Paulo está, mais uma vez, com essas palavras, trazendo identificação agora para Timóteo. E ele está mostrando para Timóteo que existe uma realidade que não pode ser negada, mas que precisa existir de maneira cheia de brilho, mas que não estava. É algo muito importante que não está sendo vivenciado. Eu vejo aqui que o que Timóteo estava precisando era de uma motivação correta. E a motivação correta aqui não é censura, mas é fazê-lo lembrar da graça de Deus já existente, e que não pode ser negada, negligenciada, ela não pode ser diminuída, porque a graça existe. Ele não está dizendo, o dom se tornou menor. Ele diz, o dom parece que está meio apagadinho, não está sendo percebido, certo? E eu sei que os nossos filhos, tanto na vida pessoal quanto espiritual, profissional, acadêmica, eles passam por momentos de fragilidade, de cansaço, de desmotivação. E Paulo, de forma muito sábia, direcionado pelo Espírito, ele está motivando Timóteo aqui. No mundo antigo, eu já falei sobre isso um tempo para os irmãos, ao analisar esse verso, o fogo se mantinha constante ou existente quando eles mantinham brasas. Era a forma mais fácil de ter o fogo. Ao invés de fazer aqueles negócios que a gente vê em filme, né? Ou os escoteiros fazem, né, Marcos? Fazer fogo aí com a pedra e com o pauzinho, né? Tudo isso dá. Mas naquela época era muito mais comum manter um braseiro.
um local de brasa, ali era o local de fazer comida, ali era o local de as pessoas ficarem próximas e tudo mais. Então, quando a expressão é usada, ela, para aquela época, remonta a isso. É você pegar aquela brasa que parece que está morta, mas está ali, existe vida ali. Mas é algo que está meio morto, parece que está meio escondido. A cinza está em cima. Mas aí você vem e você sopra e abana e aquilo fica vermelho de novo. E aquilo pega de novo. Se você colocar um pouquinho de lenha ali, ou mais um pouco de carvão, aquilo vai virar uma coisa fantástica. Isso é motivar alguém. É você levar alguém a olhar para aquilo que existe. A motivação, ela não é, e não pode, e não deve ser dada a alguém em cima de mentiras. A motivação, ela tem que ser verdadeira, para que a pessoa não corra em vão e chegue lá na frente e diz: fui iludido. Paulo não está dizendo para Timóteo, aquilo que você perdeu, aquilo que ganhou, perdeu. Aquilo que você tinha, não tem mais. De jeito nenhum. Ele está dizendo, aquilo que você recebeu, Deus te deu. E isso precisa estar em evidência na sua vida, no seu ministério. É uma realidade. Em alguns momentos a gente precisa dar um break nos filhos da gente e dizer: você é crente? Você aceitou a Jesus como Salvador? Se Jesus voltar hoje, você vai para o céu? E o filho vai dizer: claro. E você chega para ele e diz: é uma realidade o que Deus é no seu coração? Você tem certeza disso? Tenho. E aí você vai dizer: mas por que parece que você não é? O fogo da graça de Deus não está sendo visto em você. O brilho do Espírito, da ação do Espírito de Deus não está sendo visto nos seus olhos. A alegria não está sendo demonstrada nos seus lábios na adoração. Os seus atos com seus amigos não estão demonstrando Cristo. As suas prioridades não estão sendo. Em alguns momentos, eu preciso levar o filho à realidade. E a realidade, ela não foi perdida. Aquilo que Deus dá, irmãos, é Deus quem sustenta. Em alguns momentos a gente precisa ajudar os filhos da gente a perceber o tamanho da graça de Deus. Porque essa é a motivação. Observem que Paulo não está falando de outra motivação. Vocês vão perceber que mais na frente, ele primeiro fala dessa motivação e depois ele vai falar de outras coisas, de realidade. E aí, participa comigo dos sofrimentos. Mas antes ele diz: reaviva para que você possa fazer aquilo que foi proposto por Deus quando Ele te deu este dom, como crente. Na sua primeira carta, Paulo já havia falado de maneira muito semelhante com Timóteo. Capítulo 4, verso 14 de 1 Timóteo, ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti. A linguagem é a mesma. O qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, quando você foi ordenada. Lá, a expressão é: não te faças negligente. E aqui é reavives. Então, a primeira carta aconteceu, passou um tempo, veio a segunda carta, e a orientação foi a mesma. Qual a conclusão que vocês chegam comigo? Precisava de novo repetir. Certo? Não é isso? Falou-se numa carta, depois escreve outra carta, e fala a mesma coisa. Ele está repetindo porque precisava.
Porque Timóteo, de novo, precisava acordar para aquela realidade. Ele estava sofrendo coisas que certamente traziam sobre ele dificuldades pessoais, cristãs e ministeriais. Timóteo era gente, como a gente. Era pessoa. E que precisava de ouvir, de ser acalentado, motivado e abençoado. E a melhor pessoa para fazer isso, Deus nos mostra e nos traz essas duas cartas para que a gente entenda. É o Pai, é aquele que tem responsabilidade, é aquele que ama, é aquele que cuida e que vê todo o indivíduo. Então, se a gente comparar essas duas afirmações, nós vamos poder concluir que reavivar o dom é o mesmo que não ser negligente. Eu não posso negligenciar. O que é negligência? A negligência é quando alguém não dá o devido valor a algo. Ele fica meio que colocando, desprestigiando, sendo negligente com aquilo. Esses dias, conversando com um casal e 2 filhos adolescentes, e a menina dos adolescentes disse: mas eu não sou negligente, se referindo à avó. Aí ela falou: quem é negligente é meu irmão. Aí transferindo a responsabilidade. Aí o pai olhou e falou assim: os dois são negligentes. Tipo assim, eu estou olhando de fora e vocês dois são negligentes. Era alguma coisa que era muito importante, era o avô, a avó. Era alguma coisa que não podia ser desrespeitada, deixada de lado, valorizada de alguma forma. Eram cobranças ali que estavam sendo feitas. A negligência é quando alguma coisa de valor está sendo deixado de lado. Quando Salomão fala a respeito do negligente, ele diz que o negligente é o desperdiçador. Provérbios capítulo 18, verso 9, diz assim: quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Ou seja, o negligente é aquele que tem, além de não usar, ainda desperdiça. Tiago capítulo 1, verso 25, afirma que o não negligente, mas operoso, é feliz. Diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, se referindo à palavra, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, observa, a pessoa que ela não é negligente, ele não é um desperdiçador, ele é um operoso, praticante. O texto diz, quando ele vai realizar com alegria. Quando eu valorizo as coisas de Deus adequadamente, eu vivo com aquelas coisas, eu uso aquilo, eu não negligencio, não desperdiço a graça de Deus, que é maravilhosa. Isso traz alegria para mim quando eu uso. Eu não fico caindo pelas beiradas, eu não fico murmurando no pedaço. Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque às vezes o reclamar não é expresso por palavras, mas é demonstrado com as nossas atitudes de negligência, de desprezo, quando nós deixamos de aproveitar aquilo que Deus nos dá. Eu fico pensando qual a dimensão daquilo que eu poderia aplicar isso aqui, nesse texto, sem sair da proposta, é claro, do texto. Paulo está se referindo à capacidade sobrenatural que Deus deu a Timóteo para ele ser crente
e servo pregador do Evangelho. Ser um servo nas mãos do Senhor. Então, eu posso aplicar isso de diversas formas na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas. Nós precisamos ter muito cuidado, porque, por exemplo, Deus dá privilégios para nós. Isso aqui é privilégio. É baita privilégio. A gente ter o dia do Senhor, onde o nosso descanso é o refrigério da presença de Deus na casa do Senhor, com os meus irmãos, abrindo os meus lábios para cantar, abrindo a palavra para ser preenchido por ela, e ser movido pelo Espírito Santo de Deus, e ser enchido por algo que é grandioso. É o exemplo que Tiago mostra aqui no texto, no capítulo 1, verso 25. Eu me preocupo quando eu vejo, às vezes, as pessoas não usando adequadamente esse tipo de privilégio que Deus dá. Como, por exemplo, essa é a escola dominical. Para você, pai, e para os seus filhos. O que ele pode ter melhor nesse dia do que se aproximar de Deus? E aprender um pouco mais da palavra de Deus. O que você poderia dar de melhor para ele do que isso? Acho que você não tem resposta. Mas logo a gente tem o culto. O que de melhor a gente poderia ter naquele momento? Está chegando a Copa, né? Eu não sei como é que vai ser. Se vai ser de madrugada, durante o dia, mas eu me lembro de uma vez que nós fizemos um culto na hora de um jogo do Brasil. E era assim, no final da madrugada, começo da manhã, né? E eu que fui o escolhido para pregar aquele dia, né? Eita, mas foi uma coisa fantástica. Estava todo mundo acordado, gente. Eu quando vim estava escuro e o povo acordado, parece que passaram a noite acordado, e tinha bandeira, tinha barulho, tinha buzina, tinha isso, tinha aquilo. Mas dentro da igreja não tinha. E eu fiquei preocupado com aquilo. Não, por favor, não estou querendo ser legalista. Mas ao mesmo tempo, as pessoas fazem isso por muito pouco. Os dons que Deus nos dá, eles têm que ser reconhecidos pela igreja, e eles precisam ser valorizados por nós, e utilizados para o trabalho. Para que através disso Deus seja honrado. E aí Paulo diz, olha, pela autoridade que eu tenho, e que você sabe que eu tenho, como um servo nas mãos do Senhor, pela vontade de Deus e de Cristo Jesus, como crente que eu sou, como aquele que te ensinou o Evangelho, que tem autoridade paterna, porque você é meu filho amado, eu assumi isso. Querido, acorda e não seja negligente com aquilo que Deus também tem te dado. Você precisa se alegrar nisso, viver isso, para isso, porque a alegria está nisso. Mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Por quê? Olha só as razões que Paulo traz para Timóteo. Eu chamo isso de motivações que ele traz para Timóteo. Lembra, ele não está simplesmente cobrando, ele está orientando, ele está motivando, ele está fazendo Timóteo abrir os olhos. Verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que Paulo queria com essas expressões? Eu entendo que Paulo queria afirmar que ele não deve ser acanhado no serviço do seu ministério. Você não precisa ser acanhado, medroso, envergonhado. Você não precisa ter receio de ser crente. Você não precisa ter receio de ser servo de Deus.
onde quer que seja. Você não precisa ter nenhuma preocupação com nada, porque você está servindo ao Senhor. O que Deus nos deu não foi um espírito de covardia. A ideia aqui é não nos deu um espírito de covardia que nos faça pegar esse dom que Deus nos deu e esconder ele, ficar como negligente com ele, escondendo ele, sem usar, desprezando ele. Esse é o indivíduo que tem espírito de covardia. Você pergunta para ele, você é crente? Ele diz, eu sou. Mas na hora de ver as coisas funcionando como crente, ele age como alguém que tem um espírito de covardia. Na prática é isso. Paulo diz, não, o Espírito de Deus em você, ele está em você, e ele é de poder, esse Espírito é de amor, e esse Espírito é de equilíbrio, de moderação. Primeira coisa, ele se coloca junto com Timóteo. Ele não diz só para Timóteo, ó, Deus te deu. Ele diz, Deus nos tem dado. O mesmo Espírito que você tem, que me qualifica como crente, é o selo da minha salvação, e que me traz qualificações para viver como cristão, é o selo que você tem. A mesma graça, o mesmo Jesus, a mesma salvação. Deus nos tem dado. Isso é muito importante. Isso traz autoridade a mais na nossa conversa com os nossos filhos. O dom que é do Espírito, ele é concedido a todos os crentes, os que estão em Cristo. E o Espírito de Deus não é de covardia. Pelo contrário. O que pode fazer Deus temer? Ou o que pode ser maior do que Deus? O que pode mover a Deus a fazer algo diferente daquilo que Ele deseja fazer? Ou o que Ele deseja realizar na nossa vida e através da nossa vida? Paulo diz que esse Espírito ele é um Espírito de poder. A ideia de poder aqui é de capacitar, aquele Espírito que capacita-nos a dominar situações com autoridade. E eu creio que a autoridade, uma das autoridades mais importantes que nós servos de Deus temos e devemos exercer como crentes, é a autoridade moral. Autoridade moral. O cristão, ele tem que ser conhecido como cristão pela sua vida. E se em alguma coisa, em alguma situação falarem algo contra nós, não vai ser pelo nosso mau procedimento. Quem diz isso? Pedro, na sua primeira carta, e estudamos esses dias aqui. O Espírito de Deus é aquele que me qualifica, que me faz ser. Não é para ser altivo, mas para ser fiel e ter uma qualidade, uma autoridade moral. Jesus falando com os seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. Jesus diz assim, respondendo a Filipe: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Segunda coisa, Paulo está dizendo, olha, o Espírito de Deus é um Espírito de amor, e Deus tem nos dado isso. Para que o amor? Para que eu faça um exercício, um ministério afetuoso, com abnegação para com os outros, como também com dedicação para com Deus. A característica mais linda do amor é o altruísmo, é a disposição para com, é o olhar sempre disposto a receber, como também a dar. É aquele afeto que o outro percebe que você tem indo em direção. Eu não consigo entender um cristão arrogante.
Eu vejo muitos. Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, falando para os jovens, lá na parte final, ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas que Ele derrama graça sobre os humildes. O amor, eu creio que ele, quando é verdadeiro, ele é tão percebido, porque ele vai em direção ao outro, e o outro percebe. A pessoa que tem o amor de Cristo no seu coração, o amor abnegado, o serviço afetuoso, o serviço para com, o serviço por causa de Deus, gente, a pessoa percebe na hora, esse é de Deus, essa é de Deus. Paulo está dizendo, olha a motivação que ele está trazendo para Timóteo. Timóteo, não fica com medo, porque o que Deus tem lhe dado é algo que te qualifica, te dá qualidade moral e de vida. Ele te ensina o que é amor, para que você possa amar as pessoas e fazer isso como Cristo fez. Paulo, quando fala aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, verso 15, 2 Coríntios 4, 5, diz: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como seus servos. Aí ele diz, por amor de Jesus, por causa do Espírito e do amor de Jesus. E a outra coisa que é a motivação para o cristão, que ele tem que receber e ter, e que Paulo está dizendo que Timóteo deve ter como filho no ministério, é moderação. Moderação é controle. Eu gosto da palavra autodisciplina. O autodisciplinado é aquele que se olha, é aquele que se vê. Ele consegue sair dele mesmo e olhar para ele mesmo. O objeto de análise é ele. E dizer, peraí, Milton, isso não. Ele se disciplina, ele se modera. Mas a gente não consegue fazer isso naturalmente, de maneira correta, de maneira produtiva, de maneira a honrar a Deus. Por quê? Porque isso é fruto do Espírito. Poder é fruto do Espírito, amor é fruto do Espírito, e moderação é fruto do Espírito. Isso vem do Espírito. Ele diz, você tem o Espírito, é o Espírito do poder, o Espírito do amor, e agora o Espírito da autodisciplina. Isso é importantíssimo para nós crentes, irmãos. Isso também nos diferencia e nos qualifica a viver na vida. Gente, uma das coisas que é mais complicada no período da mocidade, que envolve aí adolescentes também, e pré-adolescentes, quando a maturidade ainda não está plena, é o indivíduo ser autodisciplinado. Eu não estou falando de ser organizado. Tem gente que é extremamente organizado, tudo bonitinho na corzinha, no horáriozinho. Não estou falando isso. Ele pode ser isso, não ter disciplina consigo mesmo. Aquilo é mais importante para ele às vezes do que outras coisas mais importantes. Aquilo é mania, aquilo pode ser outras coisas. Pode ser até a doença. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou falando de valores. O conceito de moderação é aquele que sabe colocar os valores no lugar certo e se desgastar de maneira adequada, de tal forma que aquilo que realmente tem que ser feito, vai ser feito. E Paulo está dizendo para o filho dele na fé, que ele tem que ser esse rapaz, ele tem que ser esse homem de Deus, que tem autodisciplina. Quando Paulo fala aos filipenses, ele ensina princípios para os crentes de Filipos, entre os quais a moderação. Ele diz assim em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E aí, no meio disso ele diz,
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aí ele para e fala: perto está o Senhor. Aí você fala: o que Paulo está querendo dizer com isso? Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Princípio. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. São vários princípios, mas por que está esse negócio? Perto está o Senhor. Sabe, eu não vou poder me alegrar, eu não vou poder ser moderado, e nem vou poder vencer a ansiedade, se eu não considerar o fato de Deus estar perto. O que é a ansiedade? É a sensação de que você está diante de uma situação tal que você não tem domínio sobre ela, e ela produz em você ansiedade, porque você não vê condição, às vezes, de resolver aquilo. Você perdeu a noção de que perto está o Senhor. Quando você está diante de qualquer situação, mas você lembra que o Senhor está ali, a alegria continua com você, porque a alegria tem a ver com Cristo. E a moderação? A moderação eu aprendo com Cristo. E fez tudo o que fez por nós, cumprindo o propósito do Pai. Como reavivar o dom? Quais foram as motivações? Você não pode ser aquele que fica com medo, porque não foi espírito de medo que Deus deu, de covardia. Deus deu poder, amor e moderação como fruto do Espírito para a sua vida. Como reavivar o dom? Na prática agora. Verso de número 8. Não envergonhar do testemunho do nosso Senhor e do seu encarcerado. Não envergonhar. Mais uma vez aqui, dá uma ideia de pôr a coisa no lugar certo, né? Você está vendo que tudo tem a ver com equilíbrio aqui? Não envergonhar do testemunho do nosso Senhor e do seu encarcerado. Eliã, filho de pastor, com quantos anos seu pai faleceu? 91. Servo fiel. Seu ministério abençoou muita gente nesse norte, ele fez um trabalho lindo. Todos nós conhecemos a história, bom, eu conheço a história dele. A sua mãe, a fiel escudeira. Né? É mesmo que Paulo estivesse dizendo, ou o pai seu estivesse dizendo: Eliã, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu. Se o seu pai estivesse sofrendo alguma perseguição. E é provável que durante o ministério ele teve algumas. É impossível passar pelo ministério sem ter isso, viu, irmãos? De alguma forma. Pode ser moral, pode ser espiritual, pode ser financeira, pode ser... O irmão talvez pudesse até contar histórias para nós. Mas é mais ou menos isso. O que causa, qual que é o impacto disso na vida de um filho? Aqui é o filho na fé, ouvindo do seu pai dizer: não se envergonhe de Cristo. Você é crente, você é salvo, você tem o dom, ele não vai ser tirado de você porque você está sendo negligente com ele, mas não seja negligente. Você tem recebido de Deus um Espírito, ele te qualifica e te dá poder para ter uma vida moral, ele te ensina a amar como Cristo amou e demonstrar isso para as pessoas, te autodisciplina, te qualifica a ter disciplina, de ter controle. Mas lembre-se, você não pode, em meio a tudo isso, e as desventuras do ministério, porque o mundo é contra Cristo, é inimigo.
Nós não podemos ser amigos do mundo. E quando você se manifesta como alguém que crê em Cristo, prega Cristo, você vai sofrer consequências. Isso é a realidade, queridos. E a Bíblia diz que nos últimos dias isso vai ficar muito pesado, porque a igreja vai ser perseguida, maltratada, e muitos serão mortos. Pastor do céu, dá para diminuir isso? Não dá. Em meio a tudo isso, a proposta de Paulo é: não se envergonhe. Eu creio que essa palavra aqui, eu estou tentando visualizar a situação. Não permita que as circunstâncias gerem em você uma atitude de quem tem vergonha. Quando a gente tem vergonha, a gente fica, a gente se afasta. Os discípulos de Jesus, o que eles tiveram? Foi só medo? Pode ser um pouquinho de vergonha, quando Jesus estava ali sendo preso. Mas Paulo diz: olha, você não deve ter vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem do encarcerado. E agora, de maneira objetiva no texto, ele está dizendo: não tenha vergonha de testemunhar de Cristo, e não tenha vergonha de conviver com aquele que testemunha Cristo. É isso que ele está dizendo no texto. Provavelmente o primeiro sentido aqui da palavra é o que Paulo queria dizer, ou seja, Timóteo, você deve dar testemunho acerca de Jesus, apesar de toda a dificuldade da época. Não fique com vergonha a ponto de você fugir disso. Depois o Senhor Jesus vai chamar os discípulos dele de novo, depois da ressurreição. Lá, sou eu mesmo. Teve um que duvidou e disse: sou eu mesmo, vem cá. E agora eu vou mandar vocês fazerem o que vocês vão fazer. E vão sem acanhamento, porque eu tenho dado para vocês poder. E vocês vão fazer muitos sinais e prodígios. Vocês vão fazer tudo que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos, até que eu volte. Vão fazer o que eu estou mandando vocês fazerem. Indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa era a motivação. Olha, não fique com vergonha, não fique com medo, e testemunhe. Paulo está dizendo para Timóteo: vai fazer o seu ministério, não despreze o seu dom. O seu dom é pregar o Evangelho, prega o Evangelho. É cuidar de pessoas, cuide de pessoas. Mas em todas as coisas, testemunhe a Cristo. Depois ele diz: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo, quando fala do Evangelho em Romanos capítulo 1, no verso 16, é interessante que ele muitas vezes fala do Evangelho e vergonha. Ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é aquele que foi manifestado em Cristo, que destruiu a morte, que traz luz e imortalidade àquele que crê. Esse é o Evangelho. O Evangelho que designou Paulo, como ele diz aí, pregador, apóstolo e mestre. É como se ele estivesse fechando a conversa e dizendo: Timóteo, eu tenho os meus dons, e eles me qualificaram para ser pregador, apóstolo e mestre. Agora, qual é o seu dom? O seu dom é ser crente e pregar o Evangelho. Continue, não se envergonhe, não negligencie.
Não fale que você é e ao mesmo tempo vive como se não fosse. Paulo, quando fala a respeito da sua fé, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. O depósito aqui é algo que alguém tem reservado e que depois Ele pega. E o depósito de Deus para nós é a vida eterna. Como participar do Evangelho? Paulo diz: mantenha o padrão com fé e amor. Frutos de Deus. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Queridos, ensinar os nossos filhos a andarem nos caminhos do Senhor é uma tarefa gloriosa. Mas não tente fazer isso usando os argumentos errados. Use os corretos, eles vão funcionar. O primeiro argumento é a sua própria vida. A autoridade que Deus lhe dá como pai, como mãe, cristãos, que amam a Jesus, e que conhecem o Salvador, e que vivem a verdade de Deus. Paulo aqui diz: eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Jesus. No final ele diz: olha, eu sou pregador, apóstolo e mestre. Essa é a primeira coisa. A segunda: seja amoroso, porque o seu filho sempre será seu filho, mesmo que em algumas situações ele possa se sentir desanimado, ou até mesmo errar, porque ele pode errar, e ele vai errar. E alguns erram e trazem consequências terríveis para as suas vidas, mas ele vai continuar sendo seu filho. E o seu alvo é levar o seu filho a Cristo Jesus. Se você tem a bênção de ter o seu filho como crente em Cristo Jesus, uau, glorifique a Deus. Mas isso não quer dizer que você não vai ter problema. E que o seu filho é todo poderoso também, não. Ele vai precisar de ajuda. Ajude-o. Leve-o a lembrar do dom que Deus colocou na vida dele. O primeiro, a salvação. Segundo, as qualificações que Deus deu a ele para ele servir a Cristo Jesus onde ele estiver. Porque Deus não lhe deu espírito de covardia. E ele não pode negligenciar o que Deus deu para ele. Não pode desperdiçar. Cuidado, filho. Foi Deus quem te deu. É mais do que a minha palavra, é o que Deus fez e o que Deus ensina. Está vendo a autoridade onde está? Está acima de você. Você deve levar o seu filho a compreender que em meio a todas as coisas, Deus estará com ele. Mas ao mesmo tempo, não fuja da realidade. Você tem que testemunhar de Cristo Jesus e até do encarcerado, que sou eu. Eu tenho vivido a vida cristã e tenho vivido como crente. Tenho até sofrido, mas vai testemunhar de Cristo. Essa é a função na sua vida, meu filho. A sua motivação é Deus. A sua graça é Deus. O seu presente, o seu depósito veio de Cristo. É a vida eterna. Nossos filhos precisam disso, irmãos. Nossos filhos precisam dessa linguagem paterna, cristã e convencedora. Os outros argumentos eu posso até ter, porque as circunstâncias elas são sempre diferentes, né? As coisas que a gente enfrenta com os filhos da gente.
A gente fala de uma situação, de outro, de um erro, de outro, de valores. Mas o que vai ficar ali, que vai levá-lo a voltar-se e reavivar, reanimar o que é de Deus, são os argumentos da relação dele com o Salvador. Que Deus, na sua graça, nos dê sabedoria nisso. E que abençoe os nossos filhos grandemente. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Ó Deus, obrigado, muito obrigado, Pai, porque temos a grande bênção, Pai, de ter o Evangelho para estudar, ter a Tua palavra como verdade para aprender dele. Obrigado, Senhor, pela grande alegria de termos filhos. E queremos pedir, Pai, que o Senhor nos ensine, nos habilite a não desprezar o que o Senhor nos dá. Pelo contrário, nos alegrarmos de tal forma que possamos viver segundo a Tua graça, no meio desse mundo incrédulo, como servos do Senhor. Ó Deus, nos abra os olhos e nos qualifique para que possamos ter sensibilidade para as necessidades dos nossos filhos. E faça deles bênçãos onde eles estão. Proteja-os do mal, Pai. Proteja-os das armadilhas do inimigo, do mundo, e até mesmo da própria natureza deles. Obrigado pela escola dominical. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.